Oi, Olá, Lívia! estão me escutando bem? Estamos, tá conseguindo me ouvir também? Sim, tá bem tranquilo o som aqui também. Ai, que ótimo! Então, eu estava comentando, Lívia, com todo mundo, né, sobre a live, que é a nossa primeira live com convidada, né? Você está Ai, estreando que aí. honra! Isso. E a gente pensou nessa live, Lívia, justamente agora nesse mês de agosto, que é o mês da amamentação, né, da conscientização sobre a importância da amamentação, inclusive esse dia, esse mês do aleitamento materno, ele é instituído por uma lei já no Brasil, né? E em que se intensificam todos os esclarecimentos e a conscientização e a importância do aleitamento materno. E é bem importante a tua participação com toda a tua bagagem, né? Enfermeira, neonatologista, que também é especialista em laser terapia, que é consultora de amamentação, ninguém melhor para falar com a gente como você. Ai, muito obrigada, Thaís. É uma honra estar falando com vocês nesse canal tão importante, né? Que é o teu Instagram e fazendo todo esse meio com a Baby Be Free. E espero poder ajudar vocês e poder ajudar todo mundo que está aí de casa nos assistindo e sanar todas as dúvidas que foi enviado na caixinha e até as dúvidas que vão durante a live Surgindo. aparecer, vai surgindo aí, a gente vai tentando sanar. Então, vamos lá. O que, que nós pensamos para esse momento, tá, Lívia? Muitos já Insta estão fazendo essa questão mais de conscientização, de palestras, né? E hoje nós pensamos diferente, né? A gente abriu uma caixinha tanto lá no perfil da Baby Bee quanto no meu, para colocar a amamentação mais na prática. Dúvidas do dia a dia que a mamãe tem tanto na gestação quanto chega com o bebê em casa, né? Então, queria assim começar com uma pergunta que é super pertinente, tá? E que faz parte também do lema, né, do Agosto Dourado aí, que hoje, vamos ver, proteja a amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Então, esse é o lema de 2021, passando para nós que a amamentação não é só de responsabilidade da mãe e do bebê, e esse vínculo não é só deles dois, né? E a pergunta Isso já aí. chegou. O que não dizer para uma mãe que amamenta? Nossa, essa pergunta aí são N respostas, né? O teu leite é fraco, você não vai produzir leite o suficiente. São situações e respostas que a gente jamais deve comentar perto de uma mãe, né? Ou teu bebê tá chorando de fome. Nossa, que pequenininho! Nasceu tão pequenininho assim, né? Sim. Tudo que for negativo para essa mãe, a gente deixa guardadinho, né? No processo do puerpério, nesse puerpério imediato, a mãe passa por uma transformação hormonal muito importante. E isso deixa ela abalada, né? Ela está passando por um momento fantástico. Mas esse momento fantástico tem uma oscilação hormonal que deixa ela muito triste, digamos assim, né? Que é o período que a gente chama de um período blues. É Uhum. como se fosse uma pré depressão pós-parto, mas não é depressão pós-parto. Ela chora sem motivo, ela se sente incapaz de cuidar o seu bebê, né? Então, o que que ela precisa nesse momento desse puerpério imediato? Acolhimento de toda a rede de apoio, né? Do parceiro, do pai do bebê, da avó, da tia, da madrinha, para que ela se sinta mais acolhida possível, para que essa amamentação flua mais, mais natural possível, né? E esses questionamentos, o teu bico não é favorável, esse teu peito é muito pequeno, não vai produzir leite,
né? Então, esses comentários negativos a gente sempre vai deixar para depois e, se de preferência, não fazer, né? Porque ela já está passando por um período mágico, mas para ela é difícil, né? Então, a gente... Desculpa, Lívia, Não, mas assim, ó, pode. essa rede de apoio é muito importante porque eu amamentei 2 filhos. Inclusive, amamentei gestando e depois, quando nasceu, amamentei os 2. E essa questão da rede de apoio é muito importante porque, assim, além do puerpério, das questões hormonais, de ter um bebê que você não sabe o que fazer... A questão, assim, ó, você precisa dormir, você precisa se alimentar, comer uma comida quentinha no inverno, você precisa fazer suas necessidades fisiológicas, você precisa de remédio da farmácia. Então, tudo isso interfere e a rede de apoio é muito importante, sim, né? É isso aí. Ontem até eu tive uma live com a doutora Amanda e nós falamos da privação do sono. E ela citou também a rede de apoio, ela disse até aquela vizinha fofoqueira é importante para ir na farmácia buscar alguma coisa ou para ir no mercado buscar algum item que vai faltar. Então, assim, todo mundo que vem para ajudar essa puérpera é importante. Toda ajuda é muito bem-vinda nesse período. Ai, ótimo. Isso já responde aí a segunda pergunta que o pessoal tinha feito, né? De como, então, a rede de apoio pode ajudar a mamãe nessa situação e também ajudando ela a não desistir da amamentação. É o que a gente falou agora, né? A vizinha fofoqueira, né? Vem com chimarrão, fica com o nenê para você poder tomar um banho, né? Isso, Poder comer traz um bolinho quentinho. Né? Isso. Nas consultorias eu gosto, Thaís, de frisar que quando a mãe vai dar o peito para o bebê, que ela sempre lembra que ela também precisa se alimentar, né? Naqueles primeiros dias ali, no imediato, a mãe tem um suporte de mais pessoas, tem mais rede de apoio. Só que aí quando o pai retorna ao trabalho, quando a vovó volta para sua casa, que às vezes as avós não moram na cidade onde a mãe está residindo, né? Aí fica uma amiga, enfim, a mãe acaba esquecendo de se alimentar. Então ela já tem que começar a criar esse hábito. Opa, tô dando mamar, eu também preciso comer. Porque aí quando o pai chega em casa, às vezes a mãe tá super fraca, dela pensa, nossa, eu não comi nada hoje durante o dia todo. E como que essa mulher vai produzir um leite, né? Não se alimentando, não se hidratando. Então, assim, até nisso a gente precisa frisar para a paciente que ela precisa se alimentar. Lógico, muito importante, né? E assim, na questão da amamentação, nessa rede de apoio, e tem o teu trabalho também, que é muito importante, inclusive chegando em casa, hoje minha vizinha de porta falou, hoje tem live com a Lívia, ela me auxiliou também, eu chamei, ela veio até a minha casa, né? Porque ela estava voltando ao trabalho. Então, o teu trabalho também, hoje em dia, ele é muito divulgado e ele está em alta, graças a Deus. No meu tempo eu não conhecia, né? Então sofri bastante, não tive, né, esse apoio. E já que nós estamos aqui, muito se fala sobre a pega correta. O que é a pega correta, Lívia? Então, eu até tenho aqui uma tetinha para mostrar. Então, assim, o que a gente precisa observar numa pega correta? O bebê, ele precisa abocanhar uma parte grande da areola. Nem sempre ele vai abocanhar toda a areola como a gente vê no livro, né? Aquela questão assim, o bebê precisa abocanhar toda a areola. Se a areola da mãe é uma areola muito grande, ele não vai conseguir porque a boquinha do bebê é super pequena. Correto. Né? O que ele não pode fazer é abocanhar somente o bico do peito, mas a areola, uma boa parte sim, para que ele consiga fazer a ejeção desse leite. Mas como que eu vou saber se esse bebê está fazendo a pega correta? Que não tenha estralos na hora da mamada, que essa mama não esteja doendo quando o bebê iniciar a sucção, né? Claro que nos primeiros dias a mama fica com uma sensibilidade um pouco maior. Então, quando ele faz aquela primeira pega, a mãe sente um pouquinho. Opa, pegou. Mas com o passar do tempo, essa dor ameniza e some. Então, aí sim é a pega correta, né?
Então, assim, o lábio precisa estar voltadinho para fora, né? Que Mas o fica mais aquela importante, boquinha de peixinho. isso, a gente não usa mais o termo boca de peixe, porque às vezes o lábio estando nem sempre está muito voltado para fora, ele está fazendo uma pega boa, né? Tá, então, Porque a sua mãe fica tão assim, ó, vamos botar esse lábio para fora e desfaz a pega. tá ótimo. Tá, Então, assim, entendi. observar que não faz estralos, não esteja doendo e que esse bebê esteja deglutindo. Já é um caminho de 90%. 90%, tá. E nessa questão da pega, aconteceu comigo, tá? Eu tinha dores e o meu filho pegou. Quando ele pegou, eu tinha muita dor, ele não estava pegando correto. Como é que faz para tirar a criança? Vai com o dedinho? Vai com o dedinho no cantinho da boca, porque quando o bebê abocanha a mama, ele faz um vácuo. E se você Tá, pegar e tirar, ele vai fazer isso aqui, ó. E aí tá. vem mamilo, vem tudo para junto. E aí essa puxada, a pele, como tá sensível, ela faz as lacerações, que são as fissuras. E se você coloca o teu minguinho no canto da boca do bebê, desfaz esse vácuo, ele abre a boca e solta. Aí fica mais fácil de você tirar, né? Por Lembro isso que bem. o que é importante? Antes de colocar o bebê para mamar, a gente sempre precisa fazer com que o bebê esteja em alerta. O que é fazer o bebê ficar em alerta? Ele está acordado. Então, trocar a fralda, manusear o bebê, tirar aquele excesso de roupa agora no inverno, deixar ele com menos roupa, porque quando ele vai para o peito da mãe, ele aquece, né? Porque ele acaba absorvendo um pouco do calor da mãe também. E como ele está trabalhando, né? Que a mamada é um trabalho para ele acaba também se aquecendo. Se for uns dias que for muito frio, você pode até colocar uma coberta sobre o bebê, mas não amamentar o bebê com muita coberta, entrochadinho, porque aí você não vai conseguir firmar bem o bebê, segurá-lo bem no teu colo, né? Então isso a gente precisa também cuidar. Se Claro atentar. que isso tudo, na consultoria eu faço demonstração, tanto na consultoria pré-natal quanto na pós-natal. Mas os hospitais hoje em Chapecó também auxiliam as mães nos posicionamentos, né? Então é um pouquinho mais fácil também. Nas consultas pré-natais com as pediatras também, a maioria delas já está fazendo um trabalho diferenciado quanto à amamentação. Hoje a gente tem um trabalho bem mais focado, né? Nós estamos tendo um apoio muito melhor, tanto de obstetras quanto de pediatras, quanto ao incentivo ao aleitamento materno. Que há Isso, um ó. tempo atrás, na nossa época, não tinha, né, Thaís? Não Não se tinha, via, eu não tinha. a gente não ouvia falar. Não ouvia falar, sofria quieta, ficava ouvindo um pouco de todo mundo. Tudo é normal. Tudo é normal, aguenta e vai E firme. vai Hoje não, passar. vai passar. Com 4 meses que eu comecei a dar mamar com prazer. Né? Nossa Então, Senhora! 4 meses. Então, assim, é uma questão que hoje tem rede de apoio de vocês, super importante, tem a rede de apoio psicológica, tem toda a linha médica, né, de pediatria, nutricionista, que faz todo um amparo para toda a família, não só para o bebê e para esse momento também. Isso aí. Né? Então, agora, Lívia, outra pergunta. Mamilo invertido. Consegue amamentar? Consegue. A gente tem, anatomicamente, a gente tem alguns tipos de mamilo, né? É o invertido, o plano, o protuso, e todos a gente consegue amamentar. A mãe consegue amamentar. Claro que o invertido com um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas assim, se essa mãe tá bem preparada, fez uma consultoria pré-natal, a gente tem alguns exercícios que a gente consegue fazer esse mamilo protuir um pouco ainda na gestação, em determinada fase da gestação, porque a gente não pode manipular o peito,
né? Correto. Aquela história de preparação de peito não existe mais, acabou. Passar bucha vegetal não se faz mais. Por que que não se faz mais? Porque o peito ele fica sensível quando a gente está gestante, né? Porque ele acaba aumentando de tamanho, tem ação hormonal, fica sensível, e aí a gente vai com aquela esponja e passa, e passa, e passa. E Aquilo ali machuca. machuca, fica mais sensível ainda. E os estudos dizem que não ajuda nada a fazer isso. Porque o que que vai ajudar esse mamilo a não lacerar, não machucar? É fazendo, sim, uma primeira pega correta. Então, assim, essa mãe precisa receber orientação no pré-natal. Então, e se ela tem um mamilo que a gente chama de pouco menos favorável, mas favorável também, ela precisa ter um apoio, né? E saber que o mamilo dela pode protuir um pouco mais, facilitando melhor essa pega. Tá, então Tá? hoje não faz mais E o- nada. Tá nada, grávida, nada, não vai esfregar, não vai passar pomada de lanolina, não vai fazer nada. nada. Única coisa que eu, Lívia, indico, mas que não tem comprovação científica nenhuma, é o sol. Tá, Mas o porque sol. eu gosto do sol, eu acho que sol é vitamina, sol é luz. Todo mundo que vai para o sol fica mais energizado, mas cientificamente o sol não tem comprovação que ajuda a prevenir fissura. Tá, não, vai tomar o sol. O sol a gente sabe que ele tem uma ação não só da vitamina, mas também na questão da pele, da resistência da pele, né? Tem lógica, né? Óbvio, como você disse, não tem nenhuma comprovação, né? Mal não vai fazer. Mas no meu Não. caso, na minha época, o meu obstetra mandou eu escovar o bico do seio com pente de bebê, pentinho de cabelo de bebê. Fez casquinha de ferida no meu Meu Deus. seio. E eu cheguei lá, sabe o que ele falou pra mim? Continua esfregando, porque quando o nenê pegar vai doer mais. Ai, meu Deus. E doeu, né? Então, assim, ainda eu achei que eu estava fazendo correto. Mas hoje não se faz nenhum preparo e muitas mamães conseguem amamentar tranquilamente. Sem dor. Sem dor. Sem dor. Tudo por causa da pega correta, das instruções. Por isso a importância, né, de um profissional que tenha esse gabarito e essa experiência para nos auxiliar. Isso aí. E a gente tem hoje muita informação, assim, claro que tem muita informação desencontrada nas redes sociais, né? Mas tem muita informação gratuita nas redes sociais para quem não tem condição de contratar uma consultora, mas todo mundo acha, nossa, o preço de uma consultora deve ser exorbitante. Mas não é. Se a gente for comparar o valor da lata do leite com o valor de uma consultoria, aí a gente bota na balança, você vai ver que a consultoria é muito barata. Não, mas agora que a gente está falando de consultoria, me surgiu uma dúvida. O teu trabalho, Lívia, eu estou gestando, eu quero uma consultoria de amamentação pré-parto. É um encontro só, a gente contrata para esse encontro e depois contrata para pós-parto, ou é feito um planinho, assim, eu vou te atender, vou te dar um treinamento antes e um treinamento depois? Como que eu faço na Mami Baby? Eu faço consultorias separadas, porque você pode me contratar apenas para o pré-parto, se você quiser. Tá. Ou se você quiser me contratar somente para o pós-parto, você pode também. Tá? Porque hoje o que acontece? Eu tenho parcerias com médicos que muitos médicos dão de presente para as pacientes dele uma consultoria comigo. Então, se ela contrata o pré e o pós, aí ela vai ter um gasto desnecessário, sendo que ela escolheu um pediatra ou obstetra que ela já vai ganhar uma consultoria comigo. Ótimo. Então, é individual. Né? É individual. Na consultoria do pré-parto, ela vai sanar muitas dúvidas e ela vai para o parto e vai enfrentar o período ali dos dias iniciais com bem mais tranquila. Ela vai entender todo o processo. Muitas vezes, depois dessa consultoria do pré-parto, ela nem me chama no pós-parto. Sim, porque sanou todas Porque as ela já dúvidas. sabe.
ela já sabe o que vai acontecer, lógico, né? Então, a mãe que vai com uma instrução, já sabendo, ela encara o processo com mais tranquilidade e aí, muitas vezes, ela nem me chama no segundo momento. Por isso que eu acabei fracionando as consultorias. Antes eu fazia pacote. Mas daí eu vi que, às vezes, a segunda consultoria não era necessária. Então, eu separei as. Ai, ótimo, ótimo saber. Então, nós já respondemos a outra pergunta que eu ia fazer, que não precisa de preparação para a mama em si, e sim uma preparação, uma instrução e uma preparação psicológica, uma rede de apoio, né? Sobre tudo que vai acontecer. Mas a mama em si não precisa de preparação, que o sol, você, né, como Lívia, indica, por ser energizante, por ser um momento especial, mas que não tem nenhuma comprovação científica. Isso aí. Isso aí. Então, vamos lá. Tem outra pergunta. Existem mamães que não produzem leite de jeito nenhum ou todas produzem? Então, pela fisiologia, toda mulher que gesta vai produzir leite. Porém, a gente tem algumas patologias que nos fazem pensar em uma produção um pouco mais reduzida, né? E algumas intervenções cirúrgicas que a gente faz na mama, que às vezes nos dificulta um pouco, mas nem sempre. Mas toda mulher que gestar um bebê, ela sim vai produzir leite para aquele bebê. Como que ela vai produzir esse leite? Com estimulação da sucção, com uma boa hidratação e com uma boa alimentação. Tá, tudo vai interferir, né? E essa história que o pessoal diz, o leite é fraco. Não existe leite fraco. Não está engordando. Não existe. Não existe leite fraco. Isso é um mito que foi criado pela sociedade, porque não existe leite fraco, tá? O que às vezes o bebê não adquire um peso adequado, porque hoje a gente coloca todos os bebês em uma curva de crescimento, né? E aí ele precisa chegar naquele percentil ali para ficar adequado. Às vezes tem algumas interferências na amamentação que fazem com que esse bebê não ganhe esse peso. Aí a gente precisa saber o que está acontecendo com uma avaliação, fazendo uma avaliação da língua, avaliando a mamada para ver se essa mamada está efetiva, se esse bebê está fazendo uma mamada que está secando aquela mama, ou não está secando, ou tá, sabe? Então, assim, a gente precisa entender o processo. Tá, correto. Então, não existe leite fraco. Se o bebê não está engordando o suficiente, vai levar para toda o pediatra. Conversa com o pediatra. E vai verificar o que está acontecendo. Não precisa sair socando o complemento. Não, por isso que o bebê faz acompanhamentos frequentes no pediatra. Quando ele nasce, a primeira consulta que ele faz é do 7º ao 10º dia de vida. Porque o bebê perde 10% do peso nos primeiros dias de vida e aí, nesse momento, ele precisa já estar recuperando. Depois desses 10 dias, a pediatra vai ver ele no primeiro mês de vida. Então, a gente já consegue avaliar se ele está ganhando peso ou não. Né? Claro que não vai ser só o peso que a gente vai observar, vai ser estatura, perímetro cefálico. Então, toda a curva ela tem que estar ascendente, ela tem que estar subindo, não pode descer. Tá, ótimo. Então, vamos ver aqui, ó. Tem mamãe, essa é de praxe. Tem algo que a gente pode fazer para aumentar a produção de leite? A vizinha mandou tomar chá de funcho, a outra chá de amora branca, cerveja preta. Pedem, né? E leite com açúcar queimado. Existe fundamento em alguma coisa? Existe sim. Hoje a gente tem várias técnicas que nos auxiliam para aumento da produção. Técnicas de estímulos manuais, que são
enfim, ordenhas, né? E a gente tem os galactogogos, que a gente chama, que são os chás, os extratos. Isso tudo ajuda a mãe numa produção mais intensa de leite. Claro que tem que ser muito bem avaliado qual é o chá que você vai tomar, porque assim como tem galactogogos, que a gente chama, tem aqueles chás que vão inibir a produção também. Então sempre tem que ter a indicação correta de um profissional que tenha o domínio daquela planta ou, enfim, né, que vai te indicar corretamente o galactogogo. Mas a gente tem sim como fazer a produção do leite aumentar. Tudo com produtos naturais, né? Chazinho, ordenha. Existe a medicamento também, né? Que às vezes Existe, sim. sim, que o obstetra ou até o próprio pediatra prescreve, mas existem outras alternativas e tem fundamento, então, tomar chá de funcho, amora branca. A amora branca eu não sei, mas o funcho sim. Ah, o funcho sim. A cerveja preta, por ter levedura de cerveja, que é um galactogogo que faz, é pela levedura de cerveja, mas daí tem a concentração do álcool, né? E a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Então, eu não indico cerveja preta, pela questão da alcoólica. Tá. Então vamos lá. Então o pessoal pode continuar tomando chazinho de funcho. Segue no chazinho de funcho, então. Tá, cerveja preta deixa para quem não amamenta. Isso aí. Tá, ótimo. E daí outra pergunta, até você já tinha comentado, mas eu acho ela bem pertinente. Quem tem prótese de mama, botei silicone e agora tô grávida, consigo dar de mamar? Consegue sim. O que a gente tem, hoje, a gente avalia muito a anatomia da mama, né? Mas a prótese não interfere em nada na amamentação. Nem se colocou por baixo ou por cima do músculo, tem aquela história, né? Não, vai depender muito da aí assim, ó, a técnica que o cirurgião usa, geralmente ele escolhe a melhor técnica conforme a idade que a paciente tá. Se essa paciente ainda não foi mãe, ele vai colocar a prótese num lugar onde não vai interferir. E muito raramente ele vai mexer na areola. Porque a areola, quando a gente faz na areola ou qualquer tecido, quando a gente faz a abertura e daí vai fazer a junção do tecido, as terminações não ficam iguaizinhas. Então a gente às vezes tem algum dano ali. Mas isso não impede a amamentação, né? A gente consegue sim. Tem casos e casos, né, Thaís? A gente não pode dizer assim, todas conseguem. Porque não são todas as mulheres que conseguem. Sim, claro. E também, assim, essa questão da prótese, né? Às vezes as mães têm esse medo justamente porque o pessoal fala, eu vou colocar por cima, por baixo do músculo, né? E elas ficam sempre na dúvida, mas independente, todas têm possibilidade de amamentar, mas isso vai depender de caso a caso. Isso aí. Quando for fazer, é só pedir para o cirurgião, eu tenho um desejo de amamentar. Aí ele vai indicar a técnica cirúrgica mais adequada para o procedimento. Ótimo. Vamos lá. Preciso limpar os meus mamilos antes de amamentar? Não. O mamilo ele vai ser limpo somente no banho, porque ele não tem sujidade, tá? Mesmo se for indicado o uso de algum produto, pomada ou qualquer outra substância que não é maléfica para o bebê, não precisa. Porque tudo que tu for fazer atrito na areola, aí já começa a machucar o peito. Então, assim, o que a gente faz? O bebê terminou de mamar, tira um pouquinho do leite materno, passa ao redor de toda a areola, taca-lhe a rosquinha. Taca-lhe a rosquinha para não ficar atritando também na roupa, no sutiã. Isso aí. Por que a gente usa a rosca, né? Porque justamente por causa disso. O mamilo fica muito sensível. Qualquer batidinha que você dá no mamilo,
Dói muito, é muito sensível, porque a mama não estava acostumada a receber tanto estímulo de sucção, né? E aí tem um bebê ali que a cada 2 horas, 1h30, 3 horas, tá ali, ó. E aí fica doendo. E aí você vai colocar a rosquinha e vai colocar o sutiã. É super confortável, tá? E aí hoje também a gente não faz mais uso das conchas de amamentação, tá? Tá, Por quê? por quê? Porque as conchas, o que a gente precisa deixar a mama? Quanto mais seca e arejada ela ficar, melhor, tá? E aí, a concha ela é fechadinha e ela acaba ficando suadinha ali. Então, ela fica Abafado úmida. e úmido. E aí, calor e umidade. Fungo, pele mais sensível. E sabe Bingo! que eu tive cândida no bico da mama por causa que eu usei a concha. Só que, quando eu saía de casa, se eu não colocasse a concha, Pietro ia mamar num peito, o outro jorrava leite. Eu não tinha como sair de casa. Então, eu não vou usar a concha, mas eu vou usar o quê? Eu preciso ir no pediatra, o que eu uso? Você vai usar um protetor de mamilo, né? Mas não o tempo integral. Quando você for precisar sair, que você tem um excesso de produção de leite, que isso também não digo uma patologia mamária, mas o excesso de produção também incomoda. Assim como a baixa produção, o excesso também não é legal. Sim. Tu pode usar um protetor de peito, de seio, né? Tá, então Mas eu sempre usar digo, a concha ou absorvente. a concha não. Você vai usar só o absorvente. Ou coloca a rosquinha e o absorvente, ou se a mama tá íntegra, não tá machucada, você coloca naquele momento que você vai sair o absorvente, e quando você retorna, você tira. Ótimo. Então, concha não mais. Vou usar sempre a rosquinha, que vai deixar arejado, vai proteger do atrito com a roupa. Quando eu Isso, precisar sair, é absorvente de seios, chegou, tira. isso aí. Hoje a gente tem absorvente de seios que são laváveis, né? Que você pode Sim. reutilizar. Então, bem legal. Assim, tem uma N opções. E claro que você não vai usar sempre, né? Porque Tá. essa constância também vai fazer com que a mama fica quente, né? Com calor e umidade. Aí o fungo adora. E uma cândida mamária é muito ruim. Passa para a cavidade oral do bebê, né? Passa, passa. Aí tem que tratar a mama e tem que tratar a boquinha do bebê. Eu tive que fazer isso também. Olha lá, a gente devia ter feito isso há 13 anos atrás, né? Já ia me ajudar um monte. Nossa! Ia. Ia. Então, outra coisa que também gera muita dúvida, é normal um seio produzir mais leite que o outro, mesmo que a mãe ofereça as duas mamas de forma igual? Então, olha só. No início da amamentação, a gente passa por um processo que a gente chama de apojadura, que é quando o peito começa a produção de leite. E aí, a gente tem um peito de preferência, que a gente se adapta melhor. E aí, o que acontece? Não, eu vou dar nesse que aqui ele pegou melhor. Aí, beleza, agora no outro, aqui ele não pegou. Ai, mas então dá um pouquinho. Não, mas deixa eu já colocar no outro. Então, a gente acaba forçando o bebê a mamar mais, estimular mais um peito. E aí, isso acontece uma produção um pouco maior em um peito do que outro. Mas pela fisiologia normal, os peitos produzem a mesma quantidade. Porque o seio, ele produz leite quando o bebê vai estimular. Ele não fica leite ali guardado, né? O tempo Ele inteiro. Não, ele é uma fábrica. Quando ele recebe o estímulo, inicia a produção. 80% do leite materno é produzido no momento do estímulo da sucção. Ótimo. Tá? Ótimo. Agora, outra dúvida
Também bem pertinente e importante. Meu bebê mamou, tá satisfeito. Por quanto tempo que eu tenho que deixar ele para arrotar? De 15 a 20 minutos, numa posição bem elevada, né? Para que ele consiga terminar essa digestão que está aqui até no estômago, né? Desce do esôfago, fica até o estômago. Nem sempre o bebê vai arrotar, Thaís, né? Porque o bebê em aleitamento materno exclusivo, às vezes ele não arrota. Aí lá na outra vez que você pegar o bebê para mamar, que ele vai arrotar. Mas é necessário fazer com que o bebê fique nessa posição de 15 a 20 minutos. E depois, tranquilo, pode colocar dormir, deixou 15, 20 minutos, arrotando ou não, já é o Pode colocar no berço para fazer essa digestão. Isso, essa passagem do leite que ficou um pouquinho, se ficou na boca, na cavidade oral, ele vai fazer a deglutição e fazer com que vai até o estômago. Lembrando sempre que a posição segura para o bebê ficar no berço é de barriga para cima. Não se coloca bebê deitado de lado. Pelo risco de asfixia, para nós não ter morte súbita do recém-nascido. Então é de barriga para cima. Mamou, deixei 15 minutinhos de pé, 20, vou colocar de barriga para cima, não mais de lado. Não. Ó, é que nem pipoca no micro-ondas, né? Este lado para cima. Este lado para cima. Tu sabe que teve uma campanha da Pastoral da Criança e do Ministério da Saúde que fez um bodezinho, tem isso, se você procurar lá no site do Ministério da Saúde, um bebê vestido com body branco, com uma tarjetinha, tipo como se fosse uma placa, este lado para cima. Foi uma campanha que o Ministério fez, porque teve muita incidência de bebês que, quando as agentes de saúde faziam as visitas, as mães colocavam os bebês de lado. E aí, quando chegava no postinho, o bebê estava sem vida, e aí que elas começaram a descobrir que a mãe colocava de lado, o bebê virava e morria asfixiado. Então ótimo. Vamos continuar com essas questões aí, sabendo já agora como lidar com a situação de largar o bebê no berço. Pelo menos estamos livres dessa. Referente agora, outra pergunta, gente. Tá. Tô amamentando, meu mamilo fissurou. Eu preciso passar pomada, eu choro, eu ligo para a Lívia, o que eu faço? Passo casca de banana, chá de picão, o que é que eu faço? Ai, Thaís, você me mata. Então, mas é o que acontece. Pior é que é. Se o peito veio a fissurar depois de um período, se você já recebeu instrução, né? Porque o que acontece? Depois que você recebe instrução, às vezes a gente acaba, quando pega o bebê no colo, solta um pouquinho a mão, o bebê vai sugando um pouquinho ali, quando vê, tasca ali uma fissura. O que a gente faz para prevenção e para curar essa fissura? O leite materno hoje é o carro-chefe da prevenção da prevenção e da cura da fissura, aliado à rosquinha. Porém, a gente tem também uma ferramenta que nos auxilia muito as consultoras, que é a laser terapia. Só que o laser não salva a fissura se a gente não souber qual é a causa dessa fissura. Então, ela é só uma ferramenta de trabalho que nos auxilia com isso, né? Mas eu preciso saber, foi isso mesmo, né? Então, a consultora vai avaliar se é isso mesmo, qual é a causa dessa fissura, vai fazer todo o remanejo, vai fazer as adequações e aí usar a laser terapia. Tá? Eu até tenho ele aqui para mostrar para vocês. É um aparelhinho super pequenininho, simples, né? Bem rapidinho. Não dói, é uma luzinha, tá? Que a gente faz no peito, não dói e é rápido mesmo. Ó, é só uma luzinha assim pequenininha e é super rápido. Ai, mas é tão rápido, ajuda? Ajuda, tá? Ele ativa a cicatrização, tá? Ele age lá dentro do tecido e cicatriza essa pele. Claro que
vai muito da conduta, né, Thaís? A gente sabe que tem prescrições de pomada, de óleos, enfim. Mas a gente sabe que a gente consegue cicatrizar uma fissura com leite materno, manejo da pega e o uso da rosquinha. Tá, então tá ótimo. Tô com fissura, eu vou mesmo ordenhar o meu leite, passar ele no mamilo, deixar esse mamilo arejado, né? Isso. Sem atrito, vou cuidar com a pega do bebê e se mesmo assim continuar, daí a gente liga para Lívia. Lívia, laser, laser. Aí a tia Lívia vai correndinho. Aí tu vai até a paciente, na casa dela com o aparelho. Isso aí, as minhas consultorias são home care, eu vou até a paciente. Se a paciente não é de Chapecó, muitas vezes eu vou até a cidade da paciente se não for muito longe. Tá, né? ótimo. Mas qualquer coisa também a paciente pode vir, que eu tenho um lugar que eu faço atendimentos aqui em Chapecó também. Ai, ótimo, ótimo. Então vamos lá. Amamentando, as mulheres que estão amamentando podem consumir café, chocolate, feijão com um monte de tempero, não vai dar cólica no nenê, derivado de leite, pode? Então, pode sim. A gente não pode privar uma mãe de uma alimentação por causa que ela começou a amamentar. A cólica do bebê, ela se dá por uma imaturidade gastrointestinal desse bebê, né? Claro que a gente pede para as mães não abusar muito desses alimentos que são estimulantes, tipo café, chocolate, porque aí o que acontece? Tudo que você ingere, ele passa um resquício para o leite materno, né? Tem lá no DNA, vai ficar. Se eu tomar muito café, eu vou ficar alerta e o bebê também vai ficar alerta em função disso, porque eu tomei muito café. Então, assim, a gente pede para a mãe tolerar a ingesta desses alimentos. Mas pode café, chimarrão, comer feijão, sim. As intolerâncias alimentares é outra coisa. Tá? Então, assim, o meu bebê tá chorando, tá vomitando, né? Aí a gente parte para um diagnóstico médico. Que é as intolerâncias alimentares, intolerâncias à proteína do leite da vaca, né? Daí tem que fazer todo um diagnóstico, investigar. Essa mãe vai ficar, sim, em restrições alimentares, mas quando ela ganha bebê, ela não precisa ficar os 40 dias tomando sopa. O que eu falo? Se você ganha bebê e toma sopa, o teu leite materno é sopa. Se você ganha bebê e come uma comida balanceada, teu leite materno é isso. Teu leite materno é arroz, feijão, carne, legumes e salada. O que você come é o teu leite. E você precisa, porque a gente gasta muita energia amamentando. Muitas calorias. É um crossfit diário que a gente faz só amamentando. Então, se você for comer só sopa ou só canja, você não vai conseguir ficar em pé. Sim, sim. Por isso a importância da alimentação. Tá, então me dá uma canjinha, falando em canja. A mamãe pode tomar café. O que é isso? Qual a quantidade? Posso tomar café preto passado de manhã e de tarde? Uma xícara? Pode tomar uma xícara de café pela manhã. Claro, o indicado é o descafeinado nesse período assim inicial, né? E muitas pacientes, elas nem toleram o café no início, elas preferem tomar um chazinho. Mas pode sim, uma xícara de manhã, uma xícara de café com leite à noite, pode tomar sim. Ai, Lívia, eu preciso tomar chimarrão. Não vivo sem. Pode também. Porém, toma aquelas cuias que são mais do final, aqueles primeiros mate, deixa para o marido, né? Claro que agora a gente não pode compartilhar mate por causa do Covid, mas assim, as primeiras cuias não. Toma aquelas cuias em que a erva está um pouquinho mais lavada. Porque a gente não sabe o que tudo tem hoje na erva mate. Antigamente a gente sabia que era só folha de erva mate, né?
Até por causa da cafeína também, né? A cafeína tem Também. alto teor, a erva mate tem um alto teor. Não, mas então tá liberado. Ótimo. Agora, Claro, um né, ba... Thaís? Oi, Deixa eu só frisar. pode. Com a liberação do médico também, né? Ai, não porque a Lívia falou lá na live da Baby Be Free da Thaís, eu vou comer. Se o médico falou para ela não ingerir, ela tem que seguir as orientações do médico dela, né? Também, também. É como você falou também, cada caso é um caso. Como você falou das restrições alimentares. Não tem restrição alimentar, mas dependendo aí de alguns sintomas do bebê, de uma avaliação, às vezes vai ser preciso A mãe restringir entrar em dieta. a Uhum. mãe entrar em dieta, mas são situações específicas, né? Isso Então, aí, o médico vai instruir de acordo com cada caso. isso aí, perfeito. Ótimo. Agora, um bate e volta bem rápido, porque todo mundo quer saber. Bomba extratora de leite materno. Tem hoje as manuais, são super baratinhas, né? Mas existem as elétricas. Vale a pena o investimento? Se a consultora pediu para você comprar, sim. Vale a pena, lá os seus 200, 400 reais. Se a consultora falou que sim, sim. Porque, por que Por que eu quê? digo isso, Thaís? Porque assim, ó, eu preciso saber se essa mãe vai retornar ao trabalho e vai manter o aleitamento materno. Tá. Aí vale. Senão, não tem necessidade. Senão, não tem, porque ela vai fazer a ordenha no período da pojadura manual. Aí aquele investimento daquela bomba elétrica não vai ser necessário, né? Claro, a gente precisa também avaliar se essa mulher é gemelar, precisa fazer um estímulo, ela tem redução mamária, precisa estar sempre estimulando, aí sim, por isso que eu digo, precisa fazer uma avaliação prévia para saber se vale esse investimento ou não. Tá. Não sai comprando bomba doidado, assim, sem necessidade. É justo isso, né? O pessoal pergunta porque descobriu que tá grávida, vai na loja de bebê, tu chega lá, o Baby Shopper hoje tá assim de encher os olhos. E não é R$ 200, Thaís, uma bomba, é 800, R$ 1.000 uma bomba elétrica. Tem algumas bombas que você encontra na farmácia, 200 e poucos reais, umas bem simplesinhas, né? Mas mesmo assim, não é todo mundo que pode pagar. E não precisa. Então, vamos primeiro para a avaliação, né? Vai fazer uma consultoria e ver o que realmente vai ser utilizado e o que é necessário, né? Pro momento. Nesse momento que eu tô amamentando, eu não precisei. Eu vou voltar ao trabalho e quero começar a guardar o leite. Aí a gente tem a consultoria de retorno ao trabalho que a gente consegue fazer. Não, eu consigo super bem ordenhar lá os meus 180 ml na mão. Perfeito! Só que hoje o que as mães querem? Comodidade e praticidade. E isso a bomba nos dá, né? Agilidade, praticidade e comodidade. E ela não e uma bomba bem indicada, ela é uma bomba que ela não machuca o peito e que ela vai fazer jus ao preço, assim, vai se pagar, como se diz, né? Tá, ótimo. Ótimo. A gente já falou, concha de amamentação, absorvente ou rosquinha. Rosquinha sempre, concha nunca e absorvente Nunca. só quando sair. Só, Ótimo. em algumas situações. Em algumas situações. A almofada de amamentação, vale o investimento? Vale. E você não vai usar só para amamentar o bebê. Depois, quando o bebê crescer e que ele ficar sentadinho, você vai utilizar essa almofada da amamentação. Também para colocar atrás do bebê, para ele se posicionar, para ele não cair. Eu utilizei muito as minhas almofadas de amamentação. Ele dá um conforto no momento em que a mãe vai colocar o bebê. Claro, se não tem condições de comprar, a gente improvisa com almofada, com travesseiro, né? Mas assim, se consegue, vale a pena comprar.
Eu gosto muito de indicar posições que a gente utiliza muito a almofada de amamentação. A mãe se sente muito confortável, porque assim, tu ficar segurando o bebê sem ter um apoio no teu braço, começa dor no ombro, dor no pulso, né? E a gente não sabe quanto tempo vai durar essa mamada, se é 15 minutos, se é 40, se é 5, e a mãe precisa estar confortável para esse período. Confortável, sem dores, disposta para a próxima mamada e até que não é tão cara, né? Uma Não. almofada de amamentação. Não, não. A gente encontra hoje no mercado a partir de 59, a gente tem algumas, mas aí vai até 200, 300. Aí depende muito de qual almofada você vai querer comprar. Tá, ótimo. E agora que a última pergunta polêmica, Que não quer calar. que não quer calar. Chupeta entre as mamadas. É válido? Então, o bebê que está em aleitamento materno, a gente sempre diz para a mãe que a chupeta faz a confusão do bico. Tá. Ai, mas como faz a confusão do bico? Quando o bebê nasce, ele precisa aprender a abocanhar a mama. Correto. E ele precisa abrir bem a boca para fazer essa pega correta. E com a chupeta, ele não faz essa abertura de boca. Ele vai botar... Tu bota na pontinha da boca, ele já começa a chupar. E aí, o que acontece? Quando ele chupa a chupeta, ele não faz movimento certo da língua, não tem a abertura certa, e quando ele vai para o peito, ele não suga. Ele chupeta o mamilo. Aí ele não consegue retirar o leite da mama. Aí o que acontece? Vai para a teta, chora, briga, tira a cabeça para trás, né? Claro que a gente tem várias não, a gente tem a chupeta de consolo, a gente utiliza bico na UTI neonatal para fazer estímulo de sucção. Tem bebês que a gente precisa indicar a chupeta, né? Só que aí são casos isolados, né? Então a gente precisa entender por que eles fazem a confusão do bico. É pela essa questão, ele não sabe ainda como que ele faz a retirada do leite, se a gente coloca uma chupeta, ele faz uma sugada errada. Aí ele vai para a teta e o que acontece? Ele não sabe tirar, aí ele briga. Aí ele briga, daí começa todo... Pega o peito mal, né? Acaba lesionando a mama, lesiona a mama, o bebê... Eu já sofri com isso também, o bebê se jogando para trás e chorando e não queria mamar e fissurou a minha mama, foi um Deus nos acuda, né? Então, isso aí. Às vezes a pessoa não sabe, não gosta, não quer que dê bico, mas tem que entender o porquê, né, de tudo isso. E precisa esperar o bebê também aprender a fazer a pega. Até depois a gente, quem sabe, consegue introduzir uma chupeta de consolo, né? Porque o bebê passa por um período que a gente chama de esterogestação, que são 100 dias após o nascimento, que ele tem que se adequar a esse mundo aqui fora, porque antes ele estava num mundo em que tinha um som, uma temperatura, estava lá encolhidinho, e aí ele veio para esse mundão aqui fora. Oscilação de temperatura, um monte de gente gritando, uma luminosidade diferente, tá solto, então ele precisa se adaptar. E o nenê, por si só, ele tem uma necessidade de sucção muito importante. Então, tem que avaliar muito cada caso, né? Para saber se é indicado uma chupeta de consolo ou não. Mas a gente sabe que interfere na amamentação. Ai, ótimo, ótimo. Assim, Lívia, acabaram as perguntas, né? Não sei se tu queres fazer alguma colocação para nós, que queria agradecer muito, muito, até para o pessoal que está assistindo, que conhece uma gestante, né? Ou quer participar da rede de apoio, entre lá, né? No @mami e baby, tem o contato da Lívia, chama por direct, né? Uma profissional assim que eu sou apaixonada. A gente não se conhece pessoalmente, mas é uma profissão que me encanta muito. E eu queria saber, tem alguma colocação? Então, Thaís, como eu falei antes, eu agradeço muito o convite. Fiquei lisonjeada em saber que fui a primeira convidada a participar da live.
E eu queria deixar uma mensagem, assim, para todo mundo que está assistindo e até para quem vai assistir depois. Curtam o momento da amamentação, façam desse momento ser prazeroso. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, esse momento pode ser que seja um pouco tumultuado, mas ele vai passar. Assim como a gente falou lá no início que passa, ele passa. Mas se esse período da turbulência começar a se estender, procurem ajuda do pediatra, do obstetra, de um consultor de amamentação, de uma amiga que tem uma instrução um pouco melhor, né? Se cerquem dessa rede de apoio, deixem as avós participar desse momento, porque a gente vira uma leoa quando a gente ganha bebê, e a gente quer só nós cuidar, só que a gente não dá conta de tudo, né? Tudo bem que eu quero cuidar da minha cria, eu quero cuidar do meu bebê, mas tem outras tarefas em que as avós podem fazer, uma comida quentinha, te ajudar a fazer a lavagem da roupa, né? Ir no mercado. Então, assim, essa rede de apoio é muito importante no período da amamentação para o sucesso do aleitamento materno, né? Então, isso que eu quero deixar. Se vocês conseguirem, tenham uma consultora de amamentação, faz a diferença sim no aleitamento materno, né? Para que você consiga manter esse aleitamento materno por um período mais prolongado. E curta o momento, amamentar é muito bom. Essa mãe se sente realizada em amamentar o seu filho. Tem mães que não conseguem, né? E nem por isso vão dar menos amor para esse filho também, né? Segurando uma mamadeira, a mãe também transmite muito amor, afeto e carinho para o bebê, né? A gente precisa respeitar essas decisões também. Eu não quero amamentar. Essa mãe vai ser super mãe desse bebê da mesma forma com que aquela mãe amamentou. Correto. É que nem a Fernanda Gentil, né, colocou isso há muitos anos atrás, que é um relato dela, né? Que ela colocou que o amor que bate no peito bate também na mamadeira. Então, não é o aleitamento materno que vai dizer que aquela mãe ama mais ou não o filho. O amor, ele nasce a partir do momento que você encosta no bebê, né? Dando de mamar na mamadeira, você tem o contato visual, ele segura a tua mão também. Né? Isso então, aí. assim, não vai deixar de ser mãe. E, Thaís, para nós consultoras de amamentação, nós também precisamos falar para essa mãe e ampará-la se caso for o desejo dela em desistir da amamentação. Nós também precisamos acolher ela nessa decisão. A gente não é as taradas do aleitamento materno, tem que amamentar. Não. Se essa mãe nos falar, Lívia, eu não quero mais amamentar, eu vou estar ali do lado dela para dizer, ok, então a gente vai suspender esse aleitamento, né? Qual vai ser o meu papel? Fazer com que ela se sinta acolhida e que ela consiga transmitir isso para a família, né? Da melhor forma possível. Ótimo. Essa decisão dela também. Então, assim, não é só conduzir para o sucesso. A gente também tem as pacientes que não têm sucesso. E eu preciso acolher essa paciente da mesma forma com que eu acolho aquelas pacientes que são 100% de sucesso. Fantástico, agradeço, Thaís, a oportunidade. Estou à disposição quando precisar. Eu que agradeço muito o carinho, tá? E do pessoal também que está participando, a gente manda beijo, Lívia. Beijo para todo mundo. Um prazer muito grande. A gente se fala agora numa próxima live com outro assunto. Isso aí. Vou esperar o convite, então. Beijo, tá, fica bem. Beijo. Boa noite. Boa noite.